Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal do Jean-Claude. E hoje eu vou tratar de uma... Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais pra frente aqui. Isso. E hoje eu vou tratar sobre um tema assim bem importante para vocês saberem, para aqueles que querem agregar conhecimento, saber mais, sempre saber mais. Eu posso estar fazendo uma retórica, o qual vocês já sabem, mas talvez essas retóricas sejam necessárias sempre para você se lembrar. Quem nunca leu um livro 2 ou 3 vezes para ver se de fato o livro, as ideias que o livro passa ainda estão na sua mente? Porque muita coisa que a gente lê sem muita prestar atenção, sem refletir sobre, ela some no nosso intelecto. Então não adianta ser um amante de livros, um que come livros, mas sem nenhuma reflexão própria, sem nenhuma reflexão sua mesma. Você pode, uma página de livro bem lida, o qual você pensou sobre toda a ideia do autor, é melhor do que 10 páginas, o qual você vai passando o olho e dando só aquela pensadinha rápida. Porque assim você vai criar uma dialética, você vai conversar ali com o autor, você vai meio que opinar, construir uma ideia, mas e se não for assim? Se coloca em dúvida a questão dele, coloca em dúvida o problema que ele está trazendo e como ele está respondendo, etc. Isso vai da sua própria reflexão para ler um livro. E para fazer isso, precisa ser de ter muita humildade. Humildade. É, é claro que eu estou falando uma conversa retórica, mas que, que é um convencimento que eu quero fazer para você que você já sabe. Mas às vezes você não aplica. Por causa, não que você queira ou você esteja pensando, mas por causa de uma arrogância interna sua de achar que você sabe mais do que na realidade você sabe sobre o tema. Então, a humildade de você sempre estar querendo buscar conhecimento, sempre se elevar culturalmente, vai fazer você crescer mais, muito mais ainda, do que se fixar num ponto e não evoluir. Tipo, vamos dizer, um médico se forma e só fica praticando a prática, fica no dia a dia trabalhando. Legal, ele tá ali colocando seu estudo o seu estudo em prática, mas do que adianta o médico fazer isso se ele não vai para a parte teórica também, se ele não descobre novas coisas experimentais, típicas de pós-graduações que necessitam mesmo, residências que necessitam, tipo psiquiatria. Isso só falo em relação à medicina, mas também eu falo em relação ao direito. O direito, a pessoa estuda, e no final da faculdade vai ter que estudar ainda mais para passar na OAB. E depois que ela passa no OAB, ela fala, não, agora eu vou parar de estudar. Não, não pare-se de estudar. Você não fez isso para conseguir apenas e unicamente para o trabalho, para ganhar dinheiro. O valor cultural tem que sempre ser estimulado, elevado, porque isso vai agregar no seu conhecimento e você vai ter ainda mais experiência para lidar com os casos, para passar mesmo em concursos públicos, e mesmo assim que você passe em concurso público, você necessitará alguma hora ou outra de saber mais. Um médico às vezes pode salvar uma vida sabendo mais do que outros de uma doença rara,
quem sabe aparece uma doença rara e você fala, ei, eu estudei essa doença. Você pode salvar uma vida assim. O advogado que tem aquela capacidade de entender, de lembrar, de argumentar de maneira concisa cada caso, tem que ter esse foco e essa humildade para entender o tema também. Apesar que, olha, essa é uma das áreas em qual a pessoa tem que se dedicar bastante. O direito é uma das áreas que as pessoas têm que ver, andar pelos caminhos da ciência. Mas em relação agora, bem sendo assertivo, a conhecimento mesmo, a valor epistemológico, a humildade é o valor máximo que nós temos em relação à aprendizagem, à nossa evolução cultural. Então, sempre quando nós estamos procurando conhecimento, mesmo que nós já sabemos, nós estamos evoluindo. E também não pense que lendo determinados autores por ter seus nomes nas grandes livrarias, estampados no grande salão da filosofia, qual o seu nome está lá, está alguns exemplos, o Heidegger, o Sartre, Kant, são autores extremamente difíceis de ler em questão existencial. O próprio Nietzsche é muito difícil entender o que ele fala, se você não tiver uma certa bagagem. Então, o que eu falo em relação, antes mesmo de tentar ir um autor desse, é você ver uma coisa que já está um pouco mais mastigada, ver um artigo, comentário, ver o que os comentaristas estão falando em relação ao artigo. Leia vários artigos de comentaristas para você, pelo menos, se situar, saber do que o autor está se falando. Porque eles criam-se assim uma linguagem tão difícil que você precisa tirar camadas para entender, principalmente o Sr. Heidegger, que em uma explicação mais básica, se ele quisesse, ele poderia fazer. Tanto é que foi alvo de crítica mesmo, naquele período mesmo. Até Sartre falou que é difícil entender o que esse alemão escrevia. Então, não. E eu percebi que também na faculdade tinha pessoas que se orgulhavam de falar que lia determinado livro porque o livro era difícil de ler. Eu ficava com muita. Eu acho muito engraçado esse tipo de pessoa que lê um pedaço só do livro e fala, faz uma citação, decora uma citação e fala que leu o livro em si, mas pensamento próprio ela não tem nenhum, né? E quem não vai lembrar daquele filme lá, do gênio indomável, né? Aquela parte lá do bar lá, qual ele decorou, e daí ele fala, quando que você vai falar uma coisa que seja de si mesmo, sua própria reflexão, aqui uma citação a Nietzsche, quando você vai construir a sua própria ideia, filme do gênio indomável, do Robert Williams. Se você não assistiu esse filme ainda, ou pelo menos você assista essa cena, o qual o amigo dele tenta fazer uma cantada ali na menina, daí chega um outro rapaz que decorou só apenas, unicamente, sem refletir, sem pensar na ideia do que estava se decorrendo ali, interiorizou e foi mesmo que papagaiando o que os autores que ele leu falou. O que o outro piá que defende, que é o principal do filme, eu esqueci o nome dele, o loirinho, ele diz assim, isso que eu falei, você vai fazer etc, etc, esse caminho, mas depois vai pensar em outro caminho e por final vai acabar assim.
porque você vai ver que é enxergar que é a melhor maneira de entender sobre a temática abordada. Mas em questão de entendimento, o diretor do filme quis ali mostrar que que o entendimento é mais importante, a reflexão é mais importante do que ser ler muito. Porque você está lendo muito e está parando e refletir sobre. Então é isso que eu falo. Quando você lê ou escutar um audiobook, você que sabe, é a mesma coisa. Ler, você pode dar a pausa e refletir. No audiobook você aperta um botão também e reflete sobre. É muito melhor do que ir deixando rolar. Porque você não vai acabar entendendo. Principalmente em relação a nihilistas como Emile Cioran, o, entre os outros. Agora, não tem como entender. A não ser que você pegue um livro assim já completamente mastigado do André Cancian, por exemplo, que escreveu O Vazio da Máquina, 1, 2, tem o 3 também, escreveu Teísmo e Liberdade. Aí você vai ter uma coisa digerida. Um grande sábio, um grande mestre, André Cancian, já conseguiu ali, e ele próprio mesmo já fazia essas críticas que não é nenhuma novidade de autores que fazem tentar de tudo que é maneira deixar complexa a ideia para que você encontre em 7 chaves e abra para encontrar uma coisa simples que você falaria, poxa, se você me falasse isso só já de primeira, eu não perderia todo esse tempo tentando desvendar o que você quer dizer com isso. É uma crítica que o próprio André Cancelo faz, assim, eu achei interessante. Isso ele faz no livro do literário do Joé. Eu recomendo, vai lá na Amazon e compra os livros dele. Custa uns R$ 7, R$ 4, uma coisa. É um absurdo o preço pela qualidade. Deveria valer. Eu pagaria R$ 1.000 para ter um livro desse, para poder ler esse livro. Vozes da Máquina, Joé, etc. É uma mente assim fora do comum e brasileiro, né? Então, realmente é um autor qual eu sempre vou escutando e de repente interpreto de uma outra maneira o que ele falou, criando, articulando com outros conhecimentos quais eu não tinha antes. Então, por exemplo, você lê um livro em um determinado período da sua vida, mas você cria-se conhecimentos que aquele livro pode parecer completamente diferente depois que você criou determinados conhecimentos sobre, ou não, varia. Por isso que a humildade é importante. Eu não necessito falar para vocês que de não ser arrogante e achar pisar em cima dos outros, porque isso aqui é coisa mais infantil. Apesar de eu ter visto já na minha própria faculdade, professor mesmo, pós-doutorado, querendo pisar em cima de outros, é algo completamente infantil, com títulos. Acho que ser pós-doutorado vai fazer com que ela seja melhor do que um aluno, do que um mestre. Isso são títulos. Enfim, daí fica essa briga, essa macaquice, briga de ego. Você não precisa falar, né? A pessoa que tem um pensamento mais lúcido, como vocês, sabe que é coisa mesquinha de se tratar. Então eu não preciso nem comentar sobre isso. Agora, em relação à humildade na leitura, isso é importante.
Eu sei que vocês sabem que devem ter, que só sei que nada sei. Mas é sempre bom lembrar que só sei que nada sei. Mesmo em fatos assim que você cria, a teoria parece ser muito sólida, mas de repente você fala, opa, abriu uma brecha e está no seu campo de estudo, etc. Mas é isso aí que eu queria deixar a ideia para vocês, pessoal. Eu creio que seja uma ideia mais acadêmica, mas se você quiser usar para o teu dia a dia também, vale o mesmo. Para qualquer coisa. Eu não estou falando de livro, eu não estou falando de audiolivro, estou falando também do que as outras pessoas falam, do que você observa nas suas paisagens e da sua própria reflexão por si próprio. Então, tudo é maneira que você use os seus instintos, até dormindo, seus sonhos, você pare e pense sobre isso. Use essa capacidade de reflexão, que com certeza é o mecanismo mais bacana que nós temos dentro do nosso cérebro, a capacidade de reflexão. E é isso aí, pessoal. Então, por hoje é só essa ideia que eu queria compartilhar com vocês. E se puder, se inscreve no canal e deixa o joinha. Tudo bem? Valeu. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.